Bem-vinda, Maria Carlotto, bem-vindos, telespectadores. Vamos para mais um Comportare. Hoje começando com música. O Bento trouxe trilha sonora para nós. Bem, de comer todo mundo gosta e isso influi diretamente no nosso comportamento. Se não estamos bem alimentados, podemos dar a impressão disso ao caminhar, ao conversar, em qualquer movimento do nosso corpo e, sobretudo, do nosso espírito. E para falar disso hoje, nós vamos falar de uma mudança de comportamento. Maria Carlotto, você é testemunha ocular daquelas casas que tinham ao lado um forno para fazer pão? Eu sei que fazer comida você faz e faz muito bem. O que você tem a dizer sobre essa mudança de hábitos? A gente comia muito em casa e, de repente, começamos a comer muito fora. Está havendo um retorno para dentro de casa? Olá, professor, meu querido mestre. Olá, queridos ouvintes, vocês que nos acompanham toda semana no Comportare. Eu sou testemunha ocular de quando se preparava ainda o pão e se assava o pão no fogão a lenha, né? Tenho a grata chance de ter um fogão a lenha em casa. E as pessoas, nosso primeiro programa, se não me engano, o primeiro ou o segundo, foi justamente sobre isso, sobre comer fora. E as pessoas estão voltando a comer em casa, a preparar os seus alimentos. A preparação do alimento, ela tem um significado muito maior do que só a nutrição do corpo. Ela nutre a alma, ela reúne a família. Desde a época de Cristo, que se reunir em volta da mesa com comida é celebrar conquistas, é estar com pessoas amadas. Então, o ato de comer ele vai muito além do alimento em si, mas o preparo desse alimento, a destinação desse alimento tem ali as suas entrelinhas e o homem domina isso muito bem. Maria Carlotto, não podia ser melhor essa nossa introdução. E eu aproveito para lembrar que também na origem das palavras, o étimo atesta este gesto de a gente comer acompanhado. Companheiro, companhia, é aquele que come com a gente. O ser humano só come sozinho quando confinado a isso, obrigado a isso. E nos restaurantes e naquelas calçadas de que falamos, naquelas mesinhas na calçada de que falamos num programa anterior, onde a gente bebe, come, sobretudo conversa, essa conversa hoje é um pouco afetada por aquilo que é um tormento do nosso século, né? Que é o barulho. O Humberto Eco disse que no futuro compraríamos pacotes de silêncio, se quiséssemos ficar em silêncio. Parece que isso já está acontecendo. Este retorno para dentro de casa, para comer, ele ainda não é na hora do almoço, né, Carol? O almoço ainda, por razões profissionais, é feito fora de casa. Ou a pessoa leva a marmita, ou a pessoa vai a um restaurante, ou o lugar onde trabalha oferece um refeitório. Mas eu sei que você vem para casa e almoça na companhia do teu marido, do teu filho, mas as pessoas estão comendo fora ainda ao meio-dia, não? A correria do dia a dia faz com que as pessoas precisem acabar se alimentando fora. Como eu moro em uma cidade ainda razoavelmente pequena, apesar de Campo Grande ser uma grande capital, eu tenho a possibilidade de poder almoçar em casa, temos essa regra. Mas muitas pessoas não podem fazer. Mas a transferência desse momento sagrado da alimentação acontece à noite. E quando não à noite, no café da manhã. Mas o importante é a reunião, o importante é essa comunhão de pensamentos e vontades. E já que estamos falando de alimento, de comunhão, né, que comer é a comunhão entre pessoas, entre companheiros, é a frase que eu gosto muito, né? Felizes são os convidados para a ceia do Senhor. E todas as vezes que nos reunimos, independente da religião que cada um professe, é um momento de partilhar o esforço
do dia a dia, o resultado do trabalho. O alimento também passou a ser um resultado do trabalho. Tá? A possibilidade de poder reunir para fazer a alimentação, se puder preparar esse alimento, melhor ainda, né? Mas as pessoas passaram a usar o seu tempo. Hoje o tempo é caro demais. Passaram a usar esse tempo para poder trabalhar, e a alimentação, o horário do almoço, as pessoas comem andando pela rua, correndo, e o jantar acabou se tornando a reunião familiar. Olha, eu estou lembrando aqui que quando os muçulmanos passaram a essas migrações maciças para a Europa, um dos problemas que eles causaram é a forma como estavam organizadas as empresas onde eles foram trabalhar, é que não se parava para rezar desde que entravam no trabalho, só saíam para almoçar, tinha aquele espaço para o almoço e depois voltavam. Mas o muçulmano se volta para Meca, ajoelha e reza. E isso causou uma desordem total no começo nas empresas. Se alguns deles foram demitidos de seus empregos por causa dessa prática, porque eles não abandonariam a prática de rezar e voltar para Meca e fazer os gestos ritualísticos da religião deles. Então, as empresas se alteraram e, para surpresa dos europeus, a produtividade dessas empresas melhorou justamente porque havia esse intervalo para a reza. Será que não está na hora de a gente pensar que as empresas poderiam cuidar mais de fazer um esforço adicional, né, para ter um refeitório no lugar onde trabalha, onde se dá o trabalho, porque isso melhora muito o convívio, né? Eu noto assim que eu trabalhei 17 anos na Universidade Estácio de Sá e notava que as pessoas se reuniam para comer a sua marmita num restaurante. E aquilo, às vezes, era ou momento de interrupção de alguns problemas, porque uma coisa é você ler o que a pessoa diz no e-mail, numa mensagem, e outra é você conversar com a pessoa face a face, depois ela te passar um e-mail. Daí você tem uma outra ideia da pessoa. Então, eu acho que entre os vários benefícios, alguns dos quais você destacou aqui muito bem, do convívio à hora da refeição, tem mais este ainda, melhora a produtividade, não é? Estou pensando aqui como que as coisas vão se encaixando. O nosso programa ele fala sobre comportamento, comportare. E como o comportamento das pessoas ele vai se encaixando e se amoldando. Nós sentamos para comer, nós preferimos, por vezes, mandar um e-mail ou falar com a pessoa antes. Eu sempre prefiro ver com quem eu estou falando, porque é diferente quando você fala uma frase escrita e quando você fala ela olhando para a pessoa, a conotação é completamente diferente. E o comportamento humano, ele demonstra isso. Quando você troca um prato com uma outra pessoa, aquele costume que se tinha de o vizinho fazer o bolo, levar, buscar um litro de leite, recebe o leite do vizinho, faz um queijo como agradecimento, isso é troca de afeto. E desde que o homem passou a dominar o fogo, ele passou a incrementar a alimentação, trazendo temperos e possibilitando uma melhora nessa alimentação. Nós temos que tomar muito cuidado com a alimentação. O fato de cozer os alimentos é justamente para evitar contaminações, não só para dar mais sabor. E os temperos também. Estava me lembrando de quando eu era criança, que a carne era guardada frita dentro de uma lata de banha. E até hoje nós temos o hábito de comer a carne de sol, que é salgada para ser mantida por mais tempo. Então, o homem ele foi aprimorando a forma de lidar com os alimentos, mas aquela parte primitiva ainda sempre vai persistir ali. Mas o alimento, ele une as pessoas. Coisa também que eu queria lembrar nisso
dentro disso, desse contexto, eu não sei se os mais jovens ainda pegaram este costume, no interior certamente ele prossegue, que era o de você dividir, e se chamava de o assado. Quando alguém matava um porco ou um boizinho no lugar onde ele morava, ele dava um pedaço deste animal que ele abatera para o vizinho. E não havia geladeira nesse período, e a conservação é essa que você descreveu tão bem. A carne era guardada na banha do próprio animal, não é? Ou então a carne seca, como no Nordeste, de procedência nordestina, como você falou, ou o charque no Rio Grande do Sul, não é? E este costume de dar o assado fez com que todo mundo, não tendo a geladeira, tivesse periodicamente a carne, que foi sempre um alimento mais raro na vida do povo brasileiro. Porque o outro, quando matava o seu animal, retribuía isso. Eu não tenho notícia, Maria Carlota, se você tiver, diga, por favor, de que este costume tenha prosseguido. E a outra coisa para a qual também queria o teu comentário, você tem sempre uma sagacidade de todo original, é sobre o comportamento radicalmente diferente do europeu conosco. Nós conversamos muito. O brasileiro é senhor de uma habilidade impressionante e fala muito. Na Europa se come quase em silêncio. Como eu comi, né, durante 8 anos no seminário, era a hora das refeições, não se falava. Alguém lia um livro para nós, enquanto os outros 262 almoçavam. Então, esse hábito de conversar à hora da comida, primeiro, se ele prossegue, se está havendo esse convívio, ou se é só partilhar a mesa com celular, né? De olho no prato, um olho no peixe, outro no caso no celular, ou se está havendo esse convívio. O primeiro é sobre o assado, se você tem notícia de que ele ainda prossegue. Não, eu vejo muito, principalmente no interior, essa troca, a transformação do leite que é entregue em troca do queijo, mas a carne ela se tornou um produto, além de muito caro, a aquisição é muito mais difícil. Então, a carne eu não vejo isso acontecer. Eu vejo muito, sim, com os ovos, com o leite. Como eu vou para muita fazenda, a gente acaba recebendo sempre o leite, o bolo, aquela transformação que, como meu marido gosta de dizer, a alquimia, a comida, o alimento, ele é uma verdadeira alquimia, você transformar. Mas o silêncio da mesa e o fato do brasileiro falar muito, e duvido que alguém fale mais do que eu, né? Meu pai disse que eu fui vacinada com agulha de vitrola, que deram água da chuva para eu beber quando criança. Na casa do meu pai não se falava nas refeições, até hoje não se fala durante as refeições. Principalmente quando era criança. Sentava-se, comia-se quieto, sem colocar a mão na cabeça, porque a gente segurava a cabeça para comer, porque era algo... era mortificante o horário da comida, era péssimo. Criança não consegue ficar quieta. Mas ainda bem que hoje as pessoas interagem. Depende muito da região, não é mesmo? Cada povo tem o seu costume. Nosso país é feito de uma mistura muito rica, muito bonita. E você vê, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, nos grandes centros, as pessoas sentadas em mesas, dividindo as mesas e nem sequer se olham, né? Tá ali no celular com fone de ouvido e não se olham. Mas as famílias, eu imagino que ainda conversem, né? Mas na casa do meu pai era silêncio. Lá em casa, não, a gente fala tudo que tiver que falar durante o dia todo. Mas foi uma vez que eu almocei com o seu pai e ele falou muito. Eu gostei muito de ouvi-lo, porque aquilo equivaleu a um curso, né? Sobre os transportes brasileiros. Mas, Maria Carlotto,
Nesse hábito do assado, desculpe insistir de novo, era com certos animais, né? Pode ser que tenha sido interrompido. E quando se matava um boizinho, quando se matava um leitão, um porco, né? Havia esse reparte. Mas, por exemplo, não havia esse reparte quando se matava um pato, uma galinha, bichos pequenos, não. Foi uma pena, se é que foi interrompido, porque não era alguém que comprava a carne para dividir. Ele produzia esta carne, né? Ele tinha um animal ali que era o chamado de animal de criação, né? São animais de criação. Toda pequena propriedade tinha. Agora, uma outra coisa também que eu queria trazer, além disso, é assim, a própria arrumação da mesa para o ato de comer. Me parece que o primeiro talher tem uma ordem de entrada em cena dos talheres: a colher, a faca e o garfo, que são os básicos, né? Na etimologia das palavras, não é o caso hoje, quando a gente busca a palavra, o ano de entrada da palavra na língua, é que a gente descobre qual foi a ordem de entrada, porque teve que dar um nome para o talher que chegou primeiro, né? E depois tem umas expressões que eu acho muito bonitas, por exemplo, pôr em pratos limpos. É mostrar que a verdade é outra, você esclarece. Porque nos primeiros restaurantes, vinha a pessoa cobrar a conta, e ele dizia: não, eu ainda não comi, olha aqui, ó, o prato está limpo, eu ainda não me servi. Então, punha em pratos limpos aquela conversa, se houvesse algum tipo de engano. Você tem notícias assim de outra coisa? Essa volta para comer em casa está ocorrendo ou não? Mesmo em cidades médias, como é o caso de Campo Grande. Será que a pandemia alterou o nosso comportamento? Não apenas assim, fazer a comida em casa, eu queria esclarecer. Mas, por exemplo, pedir. Surgiu com toda a força o serviço de entrega em casa, né? Que, para variar, a gente adotou um estrangeirismo, é o delivery, né? Outro dia uma pessoa lamentava, uma estrangeira: nossa, a língua portuguesa tem palavras tão lindas que não precisa nem a gente saber o que significa. Por exemplo, chuva, que palavra maravilhosa que é chuva. Quando você pronuncia chuva, parece que já está acontecendo uma coisa boa. Bom, com a seca, com as queimadas que estão ocorrendo hoje, a chuva seria ainda mais benéfica, né? Que outras mudanças de comportamento você tem notado ou das quais você tem conhecimento que rondam o ato de comer junto com alguém? Só para completar a palavra bonita, né? Que é mais linda do que saudade? É linda, né? O ato de comer, a pandemia alterou muito a vida da gente, mas outras coisas também alteraram. A violência, o fato da lei seca, né? A pessoa precisa escolher, ou ela vai de Uber, ou ela vai de transporte, alguém vai levar, mas ela não pode fazer os dois. Dirigir e beber não combinam. Então, passou-se a preferir ficar mais em casa. E também o estado de saúde das pessoas, né? Preferir ficar em casa evita contaminações. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, tá? Mas fugir da violência, fugir dos estabelecimentos lotados, e isso impacta positivamente e negativamente também. No momento em que você deixa de usar o serviço presencial de um restaurante, o dono do restaurante tem que demitir os seus garçons. Ele não precisa mais daqueles garçons, ele não precisa mais daquela quantidade de funcionários para limpeza. Isso impacta na economia. Mas passar a comer em casa, seja preparando o seu alimento, ou seja, recebendo o alimento pronto em casa, ele tem um contexto que se mostrou muito maior depois da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia. As pessoas passaram a perceber que ficar em casa também é legal. É legal ficar em casa. O lar passou a ter um atrativo que antes não tinha. Mas preparar o seu alimento tem muito também com a questão da saúde das pessoas. Temos que lembrar que algumas pessoas, o que a gente está falando aqui é abominável.
A palavra que eu ia falar para o senhor antes era, quando dividia um boi ou um porco, compadre, estou te trazendo aqui um quarto do porco, né? Isso. É, Agora sim. é, Não vive da minha lembrança. Exatamente. tô te trazendo aqui um quarto da vaca, uma beirada da vaca para poder assar no churrasco do domingo. E hoje você prepara mais em casa do que antes. Isso traz impactos, isso traz reflexo na economia. O nosso programa é de comportamento e nós somos feitos de comportamento. Mas a preparação desse alimento também tem muito a ver com aquelas pessoas que não consomem mais determinado tipo de alimento. Tem pessoas que não comem carne, tem pessoas que não comem, só se alimentam de cereais, de leguminosas. Veio, né, Maria? Desculpa interromper, veio o vegetariano, o vegano. E eu acho isso ótimo, porque sobra mais para mim. Eu acho ótimo, eu respeito todo mundo. E eu como de tudo. Gulosa, viu, Bento? A Maria é gulosa, sobra mais para você. Você é de pouco comer, que eu sei. Não, eu sempre brinco. Se fizer uma sopa de sapato velho com 3 pedras, mas estiver bem temperado e bem limpinho, eu como que lãs lá dentro. As pedras e o sapato velho. Sim, tá tudo certo, tá tudo bem. O tempero, o melhor tempero da comida sempre foi e sempre será amor, carinho. Pode ser a comida mais simples do mundo, o arroz com feijão do dia a dia. Se ele estiver bem temperado, com carinho, ele é uma delícia. Pode ser a comida mais cara. Ontem eu li uma reportagem que me deixou estarrecida, né? O famoso chefe que virou celebridade e as pessoas estão deixando de frequentar a rede de restaurantes dele, porque além do preço muito elevado, a entrega do produto, o serviço não é bom e o produto não está adequado. Então, pode ser a melhor comida mais cara do mundo. Se ela não estiver boa, se ela não satisfazer a sua fome e a sua alma, não serve para nada. Muito bem, Maria Carlotto. E agora, o que a gente bebe enquanto come? Porque na tradição portuguesa, né, eu sou da Silva, o Brasil foi descoberto por portugueses e os primeiros usos e costumes aqui foram portugueses que permanecem. Aqui no Rio há muitos restaurantes portugueses, em Campo Grande também. Eu, aliás, comi num, é muito bom. Numa churrascaria, há churrascarias que o gaúcho foi levando a churrascaria para onde ele ia, e como nos anos 30 o Brasil trocou de poder, de políticos no poder, os gaúchos vieram para o Rio para assumir os controles da República com a Revolução do Getúlio Vargas em 1930, Oswaldo Aranha e outros mais estabeleceram aqui e deram ensejo à criação de inúmeras churrascarias. Há, inclusive, um prato muito pedido nos restaurantes, que é o filé Oswaldo Aranha, com alho, não é? Muito bem temperado. Agora, numa casa portuguesa, como canta Amália Rodrigues, numa casa portuguesa fica bem pão e vinho sobre a mesa. E também ela prossegue com uma letra muito bonita, dizendo que se de repente a porta bate alguém, é uma grande alegria que passa a haver ali, dando essa ideia do bom convívio à hora do comer e do beber. Nós estamos caminhando para o fim do programa. O que você tem a dizer sobre aquilo que está acompanhando o ato de comer, além da conversa, do bom convívio e da comida à mesa? Tem mais alguma coisa a destacar, tipo guardanapo, toalha, adereços? O senhor estava falando do garfo, faca e colher. Eu imagino que o primeiro instrumento tenha sido a faca. Eu imagino que tenha sido o primeiro instrumento utilizado. Da roda, a faca. O instrumento cortante, né? E eu lembrei que quando caía, tem uma brincadeira que quando cai a colher, vai chegar gente com fome. A colher é mulher, é garfo. Aí tem mulher grávida, não sei se a colher é mulher grávida. E essas coisas voltadas para essas superstições. As pessoas, depende do momento que elas se alimentam, né? À noite, vinho. Durante o almoço, nada. Algumas pessoas preferem suco, refrigerante,
algumas pessoas precisam tomar um digestivo após o alimento. Algo que me chamou muito a atenção nessa questão da alimentação foi o costume de determinadas regiões, pelo menos a minha família italiana, não se janta comida à noite. Se toma café com leite, pão, com nata, com chimia, né? Mas não se come. Outros lugares se come a comida. E isso para mim foi algo diferente, bem diferente. E a bebida, ela também acompanha esse momento. Depende também de com quem você está comendo. Um bom vinho, por vezes água. Eu não tenho hábito de tomar nada enquanto estou almoçando. Se for um almoço com uma conversa muito boa, como aquele que a gente sempre tem quando o senhor está por aqui. Por aqui ou em São Paulo, a gente tem encontrado. Sempre com um bom vinho, né, professor? E bom vinho não é aquele que é caro. Bom vinho é aquele que satisfaz o paladar. Não importa o valor. Eu vou aproveitar para me exibir aqui, porque uma vez eu adivinhei que vinho que o Max estava servindo para nós, Max, teu marido, né? Isso. Maria, nós estamos caminhando para o final do programa e hoje você me falou, um passarinho me contou, que você queria homenagear uma escritora nossa amiga. Então você está com a palavra para encerrar o programa com esta homenagem. Professor, eu gostaria de desejar, em meu nome, em seu nome, em nome de todas as pessoas que admiram essa mulher espetacular, Delasneve Daspert, grande escritora do Brasil, uma mulher guerreira à frente do seu tempo, uma poeta maravilhosa, um ser humano que instiga, incentiva as outras pessoas não só a escreverem, mas a terem um movimento de valorização da mulher em busca da paz. É uma pessoa que tem um trânsito muito bacana no mundo inteiro e leva a poesia para todos os cantos. A vida dela é voltada para isso. Então, Delasneve Daspert, presidente da Academia Feminina de Letras e Artes do Mato Grosso do Sul, a qual faço parte, em nome de todas as acadêmicas também, do PEN Clube, presidente do PEN Clube também de Mato Grosso do Sul, em nome de todos os seus membros, em nome de todos aqueles que de alguma forma te admiram, eu te desejo muitas felicidades, muitos anos de vida e que você seja sempre iluminada para continuar escrevendo essas belezas que você escreve. Um beijo. Professor, vamos deixar aqui na legenda depois a indicação de um livro muito legal de uma mulher também que pertence à Academia Pernambucana de Letras, a Maria Letícia Cavalcante. É um livro muito bacana. O senhor também tem algumas coisinhas para falar sobre o livro. Aproveito e me despeço. Um grande beijo para vocês. Professor, meu querido mestre, obrigada por tudo. Bento, obrigada por estar aí nos acompanhando. Vocês que nos acompanham semanalmente, muito obrigada. Isso tudo só faz sentido por vocês. Obrigada por nos permitir ter essa troca de ideias e esse bate-papo tão gostoso semanalmente. Um beijo e até logo. Muito obrigado, Maria Carlotto. O Bento Gabriel, que nos apoia aqui, cuida que nós vamos bem ao ar. Depois ele vai providenciar uma imagem do livro da Maria Letícia Cavalcante, e que coincidiu que quando a Maria Carlotto falou deste livro eu já tinha lido. É sobre pratos, sobre culinária, sobre o nome dos pratos. É um livro interessantíssimo. Muito obrigado e até o próximo Comportare.